Olá, alunos. Então, dando continuidade à nossa primeira parte da videoaula de hoje sobre superaquecimento e subresfriamento, né, nós estávamos falando sobre o subresfriamento, que é aquele abaixamento de temperatura que ocorre no fluido refrigerante após ele ter sido totalmente condensado do condensador. Então, assim, nós temos lá uma parcela final do condensador que é utilizada para executar esse abaixamento de temperatura a um nível inferior àquela temperatura que é a temperatura de condensação do refrigerante, né? É importante, então, que nós lembremos que a rejeição de calor que ocorre no condensador, ela corresponde a todo o calor que é ganho no evaporador, no compartimento refrigerado, mais o calor que é ganho na linha de sucção, em toda a linha de sucção, e o calor de compressão, né, aquele correspondente à compressão, o trabalho do compressor. Então é importante a gente ter sempre em mente que todo superaquecimento adicional absorvido pelo refrigerante no caminho do evaporador até o compressor, ele faz parte dessa carga, então, que será rejeitada posteriormente no condensador. Então é muito importante nós não permitirmos nos nossos processos de manutenção cargas adicionais devido à deterioração, por exemplo, do isolamento das linhas de sucção, tá certo? Nas boas práticas de refrigeração, nós temos que o subresfriamento, aquele que nós obtemos no condensador, sem considerar, portanto, tanque de líquido, filtro secador e a linha de líquido, então somente aquele obtido no condensador, chamado de subresfriamento natural, ele é da ordem de 3 a 5 kelvins, ou nós podemos aí, porque é uma diferença de temperatura, nós podemos utilizar também a escala Celsius, né? Então nós podemos ter aí de 3 a 5 graus Celsius de subresfriamento, é o valor indicado pelas boas práticas de refrigeração. Passando então para a parte final do nosso ciclo, nós podemos observar aí que após sair então do condensador, o fluido refrigerante vai passar pela válvula de expansão, então corresponde ali à passagem entre o nosso ponto 2 e 3, no nosso diagrama pressão e entalpia, também no desenhozinho que está ao lado ali. Na válvula de expansão, então, o fluido refrigerante vai sofrer uma queda brusca de pressão e de temperatura. Nessa passagem, parte do refrigerante já sofre um processo de evaporação, ou seja, ele sai lá da zona de líquido subresfriado, no ponto 2, e passa para a zona de líquido saturado no ponto 3. Como é bastante comum, nós estamos aqui utilizando nosso exemplo com uma válvula de expansão termostática, então a gente tem que lembrar que essa válvula vai controlar, além da temperatura de evaporação, ela vai controlar o superaquecimento, que nós vamos chamar de superaquecimento útil, aquele que ocorre no evaporador. Portanto, então, esse controle de temperatura de evaporação e controle de superaquecimento implica que a válvula de expansão ela vai controlar a quantidade de fluido refrigerante que passa pelo evaporador, de forma a permitir, então, que o evaporador absorva as variações de carga térmica que porventura ocorram sobre ele. Observem então, alunos, que lá no nosso ponto 3, ao entrar no evaporador, a massa de fluido refrigerante que passa por ele vai absorver o calor do ambiente refrigerado e com isso ela vai mudar de estado físico, ela vai passar então de líquido para vapor, onde então lá no ponto 4, em algum ponto do evaporador antes do final dele, nós temos então somente vapor passando pela tubulação do evaporador. Do ponto 4 até o final do evaporador, nós vamos ter então um ganho adicional de calor, e esse ganho adicional de calor ele vai fazer com que a temperatura do refrigerante aumente levemente aí acima daquela que é a temperatura de evaporação na pressão de evaporação. Então nesse finalzinho de evaporador nós temos então o que nós denominamos de superaquecimento útil, ou seja, superaquecimento que ocorre no evaporador.
Então, o superaquecimento, que é o que nós chamamos para essa diferença entre a temperatura de saída do evaporador e a temperatura de evaporação, esse valor de superaquecimento, então, é que nós vamos regular na válvula de expansão e que a princípio sai pré-ajustado dos fabricantes na ordem de 3 a 7 kelvins. Da mesma forma como é uma escala, como é uma diferença de temperatura, então nós podemos dizer que sai pré-ajustado da ordem de 3 a 7 graus Celsius. Esse, então, é o superaquecimento que nós chamamos de superaquecimento útil ou superaquecimento estático, que é o controlado pela válvula de expansão no evaporador. E em câmara frigorífica, conforme a gente já comentou nas nossas aulas presenciais, é muito comum que o comprimento da linha de sucção, a linha de gás, seja bastante grande. Há casos aí que se reporta linhas de mais de 100, 200 metros de comprimento. Grandes frigoríficos, grandes instalações de hipermercados, por exemplo. Então, assim, é importante que nós também controlemos e consideremos como um item importante de verificação aquele superaquecimento que ocorre até a entrada do compressor. Então, aquele correspondente desde o evaporador, desde a entrada do evaporador até a entrada do compressor.